E de lá da Europa a gente volta ao Brasil, para Brasília, e fala sobre o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz. Ele prestou esclarecimentos hoje em uma comissão do Senado, a Comissão de Transparência, claro, a respeito da fraude do INSS e sobre as medidas adotadas para ressarcir os beneficiários. O ministro citou que a entrada do que ele chamou de ladrão do esquema ocorreu entre 2019 e 2022. Claro que ele fazia menção ao governo passado. Carol Rosito é quem vem com a gente para trazer as informações desse depoimento. Boa tarde, Carol. Oi, Yuri. Boa tarde para você também. Boa tarde a todos. Olha, com um plenário da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle bastante cheio aqui na manhã de hoje no Senado Federal, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, participou dessa audiência, por cerca de 4 horas, respondeu a todos os questionamentos dos senadores. Muitos senadores fizeram perguntas durante toda a manhã até o iniciozinho da tarde. Queiroz assumiu, vamos lembrar aqui, a pasta no lugar do agora ministro Carlos Lupe, claro, depois de todo o escândalo, toda a operação da Polícia Federal, da CGU, virem à tona mostrando aí essa fraude bilionária do INSS. E o ministro começou falando justamente sobre a sua trajetória, principalmente quando era secretário executivo, ou seja, número 2 da pasta. E aí exatamente sobre isso que os senadores fizeram muitos questionamentos, Os senadores fizeram questão dessa audiência exatamente com esse argumento de que ele já estava dentro do ministério desde o início do governo do presidente Lula, então teria sim condições de responder às perguntas em relação às fraudes do INSS. Ele admitiu que o ministério de fato não sabia o tamanho dessa fraude do INSS até que veio a deflagração ali por parte da Polícia Federal. Também afirmou que as denúncias não começaram agora, não começaram principalmente no governo do presidente Lula, fez questão de repetir diversas vezes que começaram ainda em 2019, segundo a apuração, inclusive, da própria CGU, e que quando isso foi identificado ainda em 2019, o Tribunal de Contas da União, na época, fez uma espécie de sugestão ali para que o Ministério, o INSS, fizesse uma fiscalização em cima dessas empresas, uma fiscalização anual. E aí ele explicou que em 2022, até então uma medida provisória que foi transformada em lei, essa lei em 2022 aprovada pelo Congresso, que foi responsável por colocar um fim em relação à revalidação das autorizações de descontos. E aí, nas palavras do ministro, foi quando ele disse que foi nessa época, em 2022, que o ladrão entrou em casa. O fim dessa revalidação fez com que 11 empresas se credenciassem, segundo o ministro, foi ali que eles descobriram que todas essas empresas eram 100% fraudulentas. Ele também foi questionado sobre a opinião em relação à criação de uma CPMI do INSS, aquela tratativa que está acontecendo aqui dentro do Congresso Nacional, aquela tentativa da oposição de instalar também uma investigação para apurar todos esses casos. Ele diz que pessoalmente é a favor, apesar de afirmar que já existem outras investigações ocorrendo aí por parte da Polícia Federal e também da Controladoria Geral da União. A gente separou um trecho da fala do ministro durante a audiência hoje aqui no Senado. Vamos acompanhar. E é exatamente nesse momento, nesse interregno entre 2019 e 2022, que o ladrão entra na casa. Por que é que eu digo que o ladrão entra na casa? Pois não. Obrigado. Porque o fim da revalidação e a expectativa anterior que houvesse a revalidação fez com que cerca de 11 empresas se credenciassem, empresas novas, associações novas, se credenciassem no INSS. Essas empresas que mais tarde descobrimos, agora, durante a operação, descobrimos que eram 100% fraudulentas, a maior parte delas se estabeleceu nesse período.